Recentemente foi o Dia da Árvore. E você sabia que a Bíblia fala que Abraão plantou uma árvore? O que tem isso de mais? Bom, tem muita coisa. Na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 33, nós encontramos um relato. Na verdade, o versículo 33 é a conclusão, praticamente, de um relato que, iniciado alguns versículos antes, que fala de uma situação, um problema envolvendo Abraão e um líder filisteu. E eles resolveram a situação, fizeram um acordo entre eles por causa de um poço de água extremamente necessária numa região árida, seca, né, como ali do Oriente Médio, aquela região ali de Israel, né? Então, pastores de ovelhas, de cabras, né, fontes de águas extremamente necessárias. E aí uma disputa envolvendo um poço, mas fizeram um acordo, não houve violência, não houve conflito. E aí o texto, na conclusão, diz que Abraão plantou uma árvore. E nós temos em várias versões em português o nome dessa árvore que Abraão plantou. Tem algumas versões que dizem assim, Abraão plantou uma árvore. Só isso. Mas a maioria das versões, tanto protestantes quanto católicas, trazem o nome da árvore, uma tamargueira. Tamargueira. Eu fui pesquisar a respeito e descobri que a tamargueira é uma árvore frondosa, ela pode chegar a 8 metros de altura. E é uma árvore extremamente resistente, porque ela nasce em lugares áridos, até mesmo lugares próximos do mar, né? Próximo, o sal não a afeta, pode ser até um lugar, uma terra salobra, mas a tamargueira nasce assim mesmo e cresce e viceja e floresce ali. Mas é interessante observar que Abraão já estava com uns 90 de idade quando ele planta essa árvore. Olha só, um homem idoso e plantou uma árvore. A tradição judaica antiga interpreta essa passagem dizendo que o fato de ele ter plantado a árvore era sinal que ele estava tendo uma mudança de um estágio na sua vida para outro. Isso aos 90 de idade. Até então, ele havia sido um nômade, conduzindo seus rebanhos de ovelhas e cabras de um lugar para outro, mas a partir desse momento ele vai se tornar um agricultor, vai ficar não mais como um nômade, mas sedentário. Ele planta a árvore e espera ver a árvore crescer. A tamargueira em hebraico, a palavra para tamargueira em hebraico é eshel. Eshel. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, preste atenção fazendo um favor. O hebraico é uma língua muito curiosa, porque só tem consoantes. Evidentemente tem o som das vogais, né? No hebraico falado, claro. Mas para escrever são apenas consoantes. Parece estranho, né? Quando a gente vai estudar, a gente vê que tem todo o sentido do mundo, tem uma lógica que funciona perfeitamente. Eshel, então, essa palavra, né, tamargueira em português, é formada por 3 consoantes. A primeira é a consoante Aleph, que não tem correspondente no nosso alfabeto latino, que é uma consoante que não tem som. É igual o H em português, né? H é uma consoante que não tem som. Né? Nós dizemos hora, hoje, horário, né? Não tem som em si mesmo. Depois tem o Shin, né? Que corresponde em português ao som de SH ou de CH. E depois o Lamed, que corresponde em português ao L, né? Eshel. E os judeus, eles são muito observadores, né? Observam detalhes, minúcias. E é muito comum, na maneira como os judeus leem a Bíblia, pegar uma palavra, pegar as letras, né, as consoantes que formam aquela palavra, e aí cada consoante é inicial de uma outra. E aquilo dá uma ideia do que aquela palavra significa ou simboliza. Então, no caso de Eshel, né, que é a tamargueira, o nome da árvore que Abraão plantou, a primeira letra, então, né, o Aleph, que eu falei para vocês, é a primeira letra também de Eshlá, que é a palavra que em hebraico significa comida. Aí depois tem o Shin, que é a primeira letra de Shitiá, que significa bebida. E finalmente o Lamed, que corresponde ao nosso L no alfabeto latino,
é a primeira letra de Liná, que significa alojamento. Então, daí, olha só, comida, bebida, alojamento. A tamargueira, né, o Eshel, ou a Eshel, é o símbolo de hospitalidade. Hospitalidade. E a tradição judaica, na Idade Média, usava a expressão Eshel para designar um homem que fosse bastante importante da comunidade, ou um rabino muito estudioso. Usavam essa palavra para uma espécie de um título honroso, para designar alguém importante, alguém útil na sociedade. As lições que a tamargueira de Abraão nos dá. Nós vamos pensar no simples fato de ele ter plantado uma árvore. Nós estamos precisando tanto disso. Pessoas que plantem árvores. Quando vemos pessoas de maneira maldosa para querer desestabilizar o governo politicamente, com sede de lucro acima de tudo, que estão desmatando biomas, destruindo o meio ambiente, destruindo a flora. Nós ficamos tão tristes com isso e devemos ficar mesmo. E aí a lição de Abraão, um homem já idoso que planta uma árvore. Precisamos de seguir esse exemplo de Abraão, precisamos plantar árvores. Precisamos denunciar as queimadas criminosas que estão acontecendo por aí. Precisamos cuidar do meio ambiente. Ainda ontem eu vi uma reportagem no Estado de Minas, no jornal aqui de Belo Horizonte, falando do perigo de algumas espécies vegetais que poderão se extinguir se não houver um trabalho feito para combater os incêndios, para preservar espécies vegetais, algumas flores, que poderão ser destruídas para sempre, desaparecer para sempre. Isso é uma calamidade, isso é uma tristeza. Precisamos cuidar do meio ambiente e o velho pai Abraão, lá no deserto do Oriente Médio, nos dá essa lição. Vamos seguir o exemplo de Abraão, vamos cuidar do meio ambiente, vamos plantar árvores. Nós estamos precisando disso. Se você gostou desse conteúdo, já vai clicando aí na mãozinha do joinha, coloque nos comentários suas impressões, sugestões, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e para quem já se inscreveu, o meu joinha de agradecimento.